Meu nome é Maíra Machado, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, e é com enorme alegria que o Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena recebe, no dia de hoje, a Rede de Justiça Criminal para discutir a questão das alternativas penais. Bom, estaremos aqui todo dia, como vocês viram pela programação que foi disponibilizada para vocês. Mas, para essa mesa inicial, eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, o Ivan Marques, que é diretor do Instituto Sou da Paz. Gostaria de convidar também a Raquel Cruz Lima, pesquisadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. E também o Dr. Renato De Vito, diretor-geral do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. Bom, e passo a palavra inicialmente para o Ivan. Bom dia a todas e a todos. Em nome da Rede Justiça Criminal, eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus companheiros nessa mesa de abertura. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Maíra Machado por generosamente nos receber na Fundação Getúlio Vargas. Saúdo também a Raquel da Cruz Lima, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, e o doutor Renato De Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DPEM, que se dispuseram a inaugurar os debates desta manhã. É um grande prazer para a Rede Justiça Criminal, em parceria com a GV, promover esse evento e estar aqui hoje entre tantos especialistas preocupados com o rumo que a justiça penal tomou no Brasil. Particularmente, eu fico muito honrado por estar nessa mesa de abertura representando a rede. Como alguns já sabem, que eu pude conversar agora nesse começo, eu cheguei há pouco tempo para colaborar com os trabalhos do Instituto Sou da Paz, no combate à violência no Brasil. Devo dizer, no entanto, que, apesar do pouco tempo de casa, já me é evidente que essa parceria entre o Sou da Paz e as outras organizações que compõem a Rede Justiça Criminal é algo muito importante. Fico grato pela confiança em abrir o evento, que tenho a certeza que proporcionará uma oportunidade extraordinária de debate sobre nosso sistema de justiça. Falando um pouco da rede, ela é um coletivo de 7 organizações da sociedade civil que se uniu para trabalhar de maneira conjunta pela melhoria do sistema de justiça criminal no Brasil. Hoje a rede é composta por diferentes organizações unidas pela vontade de, juntas, serem protagonistas na mudança da realidade do sistema de justiça posto. A rede tem entre seus associados, e vou nominar todos aqui, a Associação pela Reforma Prisional, Conectas Direitos Humanos, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Justiça Global e o Instituto Sou da Paz. Nos últimos 4 anos, a rede tem atuado em diversas frentes. É inegável que o seu alcance, poder de influência e mobilização cresceram demais desde a sua criação em 2010. Seu trabalho no apontamento de melhores práticas e de oferecer propostas inovadoras no tema é algo consolidado no cenário nacional. Dessa forma, procuramos contribuir para a ampliação do conhecimento por meio da elaboração de pesquisas, em particular no campo da prisão provisória, cujas conclusões mais recentes serão debatidas logo mais nesse encontro. Temos nos esforçado também em mobilizar parceiros e sociedade em prol do alcance de objetivos comuns. Cito o exemplo da exitosa campanha de sensibilização sobre a revista vexatória, importante marco liderado pela Conectas e ITTC, que acreditamos ter contribuído para a aprovação do respectivo projeto de lei no Senado Federal, além de ter encadeado iniciativas semelhantes em diferentes estados, como foi aqui em São Paulo, que mês passado aprovou a lei que proíbe a revista vexatória nos presídios do Estado. Mas a rede também busca atuar diretamente junto ao poder público, cobrando suas responsabilidades e se dispondo a colaborar quando necessário e oportuno. Outro exemplo, a rede tem se esforçado para incluir no debate eleitoral o tema da justiça criminal, um trabalho realizado junto aos candidatos à presidência da República. Em um país em que tem a 3ª maior população carcerária do mundo, é temerário observar que os candidatos à frente nas pesquisas só consigam entender como solução para o problema a criação de mais presídios. Dessa forma, elaboramos, em consulta com especialistas e gestores, inclusive muitos aqui presentes hoje,
uma agenda de propostas para a justiça criminal no Brasil, que busca abrir caminhos para repensar o modelo atual, focando no fortalecimento do tema aqui discutido hoje, das alternativas penais. É justamente nesse contexto que se insere o encontro de hoje. O objetivo aqui é reunir em um só debate a academia, operadores do sistema de justiça criminal, gestores públicos responsáveis pela implementação e adaptação das políticas de segurança e justiça e membros da sociedade civil organizada. Dessa forma, discutiremos coletivamente sobre os desafios que ainda estão por vir. Eu digo coletivamente porque a tônica desse encontro é justamente destacar a complementariedade das atribuições de cada um desses atores para a melhoria do sistema de justiça brasileiro. A situação absolutamente crítica do sistema penitenciário, que só vem piorando ao longo dos anos, mostra que a política criminal pautada no encarceramento não tem apresentado resultados satisfatórios para a redução da criminalidade e da violência. Ao contrário, nossas prisões foram descritas pelo atual ministro da Justiça há pouco tempo como verdadeiras masmorras medievais, evidenciando o completo desrespeito aos direitos mais básicos dos presos. Hoje temos mais de 700 mil pessoas privadas de liberdade, contando presos provisórios e prisões domiciliares. Dentro do universo de presos no Brasil, quase 40% são condenados por crimes não violentos, como o furto e o pequeno tráfico, que certamente poderiam pagar sua dívida junto à sociedade de outra forma que não o cárcere. Da mesma forma que há diferentes remédios para diferentes doenças, é um erro acreditar que para todos os crimes a única resposta possível seja a prisão. O que isso constata, ao fim e ao cabo, é que, apesar de encarcerarmos cada vez mais, o Brasil segue sendo um país muito violento. O dilema do encarceramento, em massa, precisa ser enfrentado. É por isso que esse tipo de diálogo, como o de hoje, é tão importante. Queremos fomentar uma mudança na lógica da justiça criminal, em que a privação de liberdade seja o último recurso. Sem dúvida, há um longo caminho a ser percorrido, mas são momentos como esse em que diversos atores se dispõem a conversar e a construir propostas juntos que nos dão a esperança de que conseguiremos avançar para tornar nosso sistema de justiça mais racional, mais humano e mais eficiente. Nesse sentido, a Rede Justiça Criminal vem trabalhando em prol do fortalecimento das alternativas à prisão, medidas mais adaptadas aos diferentes tipos de crimes e que favorecem uma responsabilização mais individualizada. É preciso quebrar o anseio punitivista, que, na verdade, prejudica a sociedade na medida em que mascara o problema da violência sem oferecer soluções para a prevenção do crime. Pensando na melhoria dos índices de segurança e na qualidade de vida do cidadão brasileiro como um todo, a Rede Justiça Criminal agradece a participação e o compromisso com a temática aqui discutida de todos e todas presentes. Em particular, além da mesa aqui composta, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Luiz Lanfredi, do Conselho Nacional de Justiça, por se juntar a este fórum e pautar o diálogo franco com o Judiciário, algo muito importante e caro para a rede. Por fim, em nome da Rede Justiça Criminal, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas palestrantes e público, que, com toda certeza, tornarão um debate muito mais rico e interessante. Desejo a todos e todas um excelente evento e, sem mais demora, eu passo a palavra a Raquel. Obrigado. Então, bom dia a todas e todos. Obrigada, Ivan. Cumprimento todos os presentes, a mesa, todos os demais. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, então, dando continuidade a que o Ivan já iniciou, esclarecendo um pouco mais qual é o sentido dessa proposta da Rede de Justiça Criminal de falar durante o dia de hoje sobre o fortalecimento da política de alternativas penais. Eu digo isso porque tem que ser reforçada qual que é a vocação dessa política. E a vocação que se propõe quando se fala em fortalecer alternativas penais é o enfrentamento à política de encarceramento atual. E pode parecer uma obviedade querer reforçar qual é essa vocação, porque a própria palavra alternativas sugere que se fala de outra coisa. Mas isso não é tão óbvio quando se para olhar alguns dados. Então, em primeiro lugar, tem um elemento já reforçado pelo Ivan da taxa enorme de encarceramento que existe hoje no Brasil. Quando a gente olha os dados do DEPEN, entre 2000 e 2012, o crescimento da população carcerária foi de 135%.
Mas eu tenho a impressão que, às vezes, números muito grandes ou muito pequenos também tiram a perspectiva do que eles realmente significam. Então, eu queria compartilhar com vocês o que, no ITTC, significa esse crescimento de 135%. O ITTC é uma organização que trabalha com acompanhamento de mulheres estrangeiras em conflito com a lei. Mulheres que são presas no Brasil, porque cometeram crimes aqui, e elas se veem completamente desassistidas. E, desde 2001, o ITTC faz um acompanhamento da situação jurídica e social delas. Pois bem, quando esse projeto começou, em 2001, eram 40 as mulheres atendidas pelo ITTC. Hoje, em 2014, elas são mais de 500. Então, esse crescimento dá um pouco mais de rosto para o que significam esses 135%, ao mesmo tempo que também destaca que 135% é um número que esconde rostos. Ele é maior quando se fala de mulheres, ele é maior também quando se fala de alguns crimes, como, no caso das estrangeiras, é o tráfico de drogas. Mas pode-se pensar, então, que esse crescimento ainda não foi contido porque falar sobre alternativas penais é uma ideia nova, é algo que surge só agora. Mas não é exatamente novo. No Brasil, a reforma do Código Penal de 84 já falava sobre o fortalecimento das penas restritivas de direito. E, além do Brasil, o contexto internacional também reforça como outras medidas alternativas à prisão devem ser pensadas. Em 55, quando a ONU formulou as regras mínimas para o tratamento das pessoas reclusas, já se falava no fortalecimento de medidas não privativas de liberdade. Em 1990, isso voltou a aparecer com as regras de Tóquio, também da ONU, e depois, em 2012, as regras de Bangkok, que falam especificamente sobre os tratamentos das mulheres reclusas, também reforçou o quanto é fundamental que, no caso das mulheres, a prisão nunca seja considerada a primeira medida, mas completamente subsidiária e a ser, ao máximo, evitada. Mas, além disso, existe um outro dado. Então, essa política não é nova, mas talvez ela não tenha tido tempo de render frutos. Mas ela teve. Quando se compara o total de cumpridores de medidas e penas alternativas, ele cresceu enormemente. Em 95, eram só 80 mil pessoas que cumpriam penas e medidas alternativas, sendo que, em 2009, já eram mais de 670 mil pessoas, né, que é um número até maior do que eram as pessoas privadas de liberdade. Então, onde que se fecha esse raciocínio, né? Fecha na sugestão muito clara, então, que, até hoje, o crescimento das penas e medidas alternativas não tem sido sinônimo de um real enfrentamento à política de encarceramento. E é por isso que, hoje, esses debates que a gente vai ter com tantos especialistas no tema têm que ter claramente essa vocação. Fortalecer, no modo como ela vem sendo feita, não é suficiente para que ela seja um instrumento apto a combater a política de encarceramento. O que essa política não atenta ao problema do encarceramento, que está vinculado a determinados crimes, determinadas pessoas, a uma seletividade do sistema, tende a continuar, e ela pode ser apenas uma expansão do sistema repressivo estatal, um aumento da intervenção penal do Estado, que passa a englobar cada vez mais pessoas que antes não eram objeto dessa intervenção penal, ao invés de se dirigir àquelas a quem o sistema penal tem se destinado. Então, é por isso que o foco tem que ser muito atento aos crimes que mais encarceram hoje. E eu volto a chamar a atenção para o tráfico de drogas. Essas mulheres atendidas pelo ITTC, que eram 40 em 2001 e são mais de 500 em 2014, são majoritariamente presas por um crime não violento, que é o tráfico de drogas, mas que as mantém presas. Mas, além do crime, também tem que se olhar para as pessoas. De nada adianta uma política de alternativas penais fadada ao fracasso, uma política que estabelece fiança para pessoas em situação de rua, uma política que determina prestação de serviço comunitário para uma mulher estrangeira numa situação migratória irregular no país. Também não adianta uma política que obriga ao comparecimento em juízo uma mulher que acabou de ter um filho e precisa ficar em casa, cuidando dele, se recuperando do parto. Esses elementos têm que ser levados em consideração. É por isso que eu encerro a minha fala, então, propondo que, durante todo o dia de hoje, o nosso norte seja olhar para a política de alternativas penais não como uma política de execução penal ou de complemento à política prisional, mas uma política que seja uma proposta de uma nova forma de reflexão sobre como se responde aos conflitos sociais no Brasil, que seja mais atenta aos tipos de problemas sociais que existem, às pessoas que estão envolvidas nesses conflitos. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. A satisfação compartilhar a mesa com a professora Maíra.
com o Ivan, Raquel. Apesar da nossa mesa estar desintegrada, eu espero que a gente consiga coesão para o enfrentamento de um tema tão difícil, né? E cumprimentando também a todas e todos presentes, amigos, parceiros aí de uma jornada em prol do fortalecimento de uma concepção de justiça criminal diferente da que vem sendo praticada no nosso país. Eu queria começar a fala enaltecendo o papel da Rede Justiça Criminal, agradecendo aqui o espaço da Escola de Direito da GV, que também vem trazendo pautas extremamente importantes, mas, sobretudo, a presença da Rede de Justiça Criminal no cenário jurídico nos traz algum alento, né? Não tenhamos ilusão de que a gente está tratando de uma pauta técnica. Essa pauta é eminentemente política. E a gente vive num país em que o Congresso Nacional e as esferas decisórias são extremamente plurais e com um peso, muitas vezes, em pautas que são consideradas pautas morais ou culturais, que traz uma dificuldade de construção concreta muito grande. Digo isso porque não acredito mesmo numa proposta, numa solução mágica, numa varinha de condão que vai mudar o nosso panorama. A gente tem hoje um sistema prisional que cumpre uma função de conferir invisibilidade a parcelas sociais, a questões, a conflitos que hoje são rotulados e tidos como crime, e vem desempenhando bem essa função, né? Por mais que a gente abra o jornal, e acho que esse último mês é emblemático disso, no Paraná a gente teve 4 rebeliões. Isso não causa uma espécie grande, né? A pessoa consegue ir jantar tranquilamente depois de ouvir lá que teve uma decapitação no sistema prisional. Uma a mais, né? Mas fica indignado quando vê o pobre de jornalista americano. Porque, poxa, esse aí não merecia, né? Então, acho que a gente não pode se iludir, porque por trás disso tem uma questão cultural, né? E as mudanças culturais, elas são muito difíceis, porque as nossas pensamentos, ideias e ações, elas vão se sedimentando em camadas muito, 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 muito profundas. E quando a gente traz uma pauta garantista, a gente sabe que há uma dificuldade de construção concreta. E, nesse sentido, a gente ter um ator que coordene, que organize uma pauta é fundamental, porque fortalece pautas que estão colocadas, né? E esforços que, às vezes, também são invisíveis do ponto de vista do governo e que, muitas vezes, não encontram respaldo em momentos críticos, em momentos de crise. E, na nossa pauta prisional, os momentos de crise, acho que não são momentos, são situações contínuas, né? Agora, de todo modo, e aí trazendo, de fato, o olhar do Departamento Penitenciário Nacional sobre o nosso tema, a gente acho que tem que olhar que o nosso estado da arte hoje também e as boas práticas que a gente pode pensar nessa moldura que é muito complicada de hiperencarceramento e de uma tendência de maior e maior aumento da população prisional, do déficit de vagas, e mais do que o déficit de vagas, a gente está lidando com um déficit de gestão, com muita clareza nessa área, o que traz muitos problemas, mas existe um histórico, acho que desde 99, e não é por estar à frente do DEPEN hoje que eu falaria isso, houve em algum momento um papel de vanguarda do DEPEN trazendo luz a esse debate, né? A gente tem a Vera Miller ali começando a puxar essa pauta, o início do fomento de modelos de centrais, varas especializadas, núcleos para aplicação. E, em 2007, tem um momento importante em que se institucionaliza lá no DEPEN uma coordenação geral
de penas e medidas alternativas, né? É a terminologia que, então, se utilizava. A CGPMA, em Brasília, sem sigla, a gente não vive. E hoje a gente tem como coordenador o meu amigo e companheiro de trabalho, Vitor Pimenta, também, que, com propriedade, vai poder aprofundar algumas das ideias que eu trago aqui nessa fala inicial. E, nesse percurso, o DEPEN financiou diversos projetos, né? Há levantamentos aí que não batem bem, porque também a gente tem um problemaço em relação a indicadores nessa área maior ainda, mas há indicativos de que a gente financiou quase 400 projetos e de feições bastante diferentes, né? Projetos que, por vezes, tinham como protagonista o Poder Judiciário, por vezes o Poder Executivo, ou outros órgãos do sistema de justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública. E a impressão que a gente tem hoje é que esses equipamentos e os projetos basicamente financiavam o aparelhamento e pessoal, esbarravam na hora da gente internalizar essas propostas, perenizar essas propostas, responsabilizar os agentes, talvez até pela difusão dos atores que protagonizavam essas iniciativas. Então, a gente tem com muita clareza hoje lá no DEPEN que a gente tem alguns desafios na ordem do dia para a gente avançar concretamente nessa pauta. Um deles é a definição do modelo, outro deles é a questão da sustentabilidade e internalização dos projetos, e um outro que ainda é o monitoramento da aplicação, mas não só da aplicação das alternativas penais, mas da sua execução, porque o indicador só da aplicação não dá conta da gente entender também o que está acontecendo depois daquele momento em que o juiz aplica. E, a partir desse diagnóstico, eu queria trazer aqui, como prestação de contas mesmo, algumas ações que a gente tem tentado priorizar nesses meses finais de gestão, né? Em relação a indicadores, está em curso um projeto de revisão do Infopem, que desde 2004 nos traz alguns indicadores a respeito da questão prisional, mas a gente sabe que, embora também tenha tido uma função histórica importante, o Infopem, ele não dá conta hoje, até por necessidade de uma revisão conceitual, da depuração de descritores, mas, muito mais do que isso, de dar visibilidade a uma série de outras questões importantes que envolvem a execução penal e as alternativas penais, como campos distintos. As alternativas penais foram objeto de levantamentos esporádicos, pontuais, pelo DEPEN, mas nunca foram introjetadas numa metodologia de coleta de informações. E, nesse aspecto, fundamentalmente preocupado com essa área, nós estamos dialogando com o CNJ, e já fizemos algumas conversas sobre isso, porque muitas das fontes primárias dos dados relativos à aplicação e execução de alternativas penais não se encontram com os gestores estaduais, que são os interlocutores do DEPEN, mas com os juízes de conhecimento e de execução penal. Então, ou mesmo onde há vara especializada, os juízes de alternativas penais. Então, o nosso trabalho vai ser no sentido de propor ao CNJ, e a gente já está desenhando um termo de cooperação, para que a gente compartilhe as nossas informações, que temos facilidade de obter junto aos gestores do Executivo Estadual, secretários de Administração Penitenciária e Justiça, e, por outro lado, obter, via levantamentos do CNJ, dados relativos à questão processual, né? Então, aí a gente vai poder dar visibilidade não só à aplicação de alternativas penais, como de outros institutos despenalizadores, que a gente não tem muita clareza de como vem se dando essa aplicação. A parte dessa questão dos indicadores, em relação ao problema do modelo, né?
que parece central também. Quando todo mundo tem a obrigação de fazer tudo, ninguém faz nada e ninguém é responsabilizado e a gente não avança. Como fruto de uma discussão que foi travada por boa parte de vocês até, e de uma pauta que foi construída, acredito que com cuidado de ter uma escuta, nós temos hoje um anteprojeto de lei que está na Presidência da República, que institui o Sistema Nacional de Alternativas Penais, o SINAP. Como mérito, eu acredito que esse projeto ele traz duas grandes questões. Uma delas em fixar no Poder Executivo o suporte para a aplicação das alternativas penais. Acredito que esse passo é fundamental para que, de fato, a gente comece a sensibilizar os governos estaduais e outros entes que vão ter um papel nisso, como o município, de que é necessário investimento nessa área, de que gestão de política criminal não significa pagar agente penitenciário, alimentação e a manutenção de espaços de aprisionamento. Então, o modelo do SINAP traz essa obrigação do Executivo da sustentação a isso e enfecha algumas responsabilidades entre os 3 níveis de federação, trazendo o papel de fomento, fiscalização, produção de dados, monitoramento para a União, o papel dos estados e dos municípios. A lei, acho que de uma forma até hábil, o texto que ainda está para ser remetido ao Congresso, traz aí uma margem para que a gente faça essa pactuação para que se chegue no nível do município. Eu, imaginando a dinâmica enfim, minha formação ou deformação profissional passou muito por dentro do sistema de justiça, e eu fico imaginando, trabalhei já em comarcas pequenas, como que a gente, de fato, consegue capilarizar uma política e organizar essa política. E para mim, também achar que, no nível do Estado, a gente vai ter condições de manter equipamentos que vão atender a nossa demanda. Então, a gente está falando de São Paulo, que tem, me corrija se eu estiver errado, Egberto, cerca de 380 e poucas comarcas, o último número, cerca de 400 comarcas para 600 e tantos municípios. E essas comarcas, em princípio, são os locais onde a gente teria uma decisão judicial ordenando a aplicação de uma alternativa penal. Então, o envolvimento no nível municipal é necessário, é fundamental, e a lei traz uma moldura que permite isso. Acho que vai ter um debate aí a ser travado, porque não tenho dúvida que os municípios, ao serem envolvidos nessa área, também vão ter muitas ressalvas, por conta de N problemas que já recheiam e permeiam a pauta política dos municípios, mas acho que esse é um bom debate, né? A gente olhar, por exemplo, o que aconteceu na municipalização da aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto, o que a gente tem de acúmulo sobre isso, talvez a gente avance. A questão do modelo de financiamento é uma pauta que a gente tem acompanhado, está no debate político dos candidatos a presidente, e a presidenta Dilma já demonstrou publicamente interesse em a gente fazer essa análise. E o tema, como fazer esse recurso se transformar em equipamento, em ações, em resultados, é um tema que, de fato, tem que ser enfrentado. A gente tem, às vezes, uma sensação na nossa área que tem recursos, às vezes tem vontade política até de alguns atores, e as coisas não se realizam. Uma dificuldade, pelo menos, de execução na área de segurança. A gente tem alguns esforços grandes aí na última década de financiamento de ações que muitas vezes não se transformaram em resultados. Então, fazer essa análise, mas também com muito cuidado para que a gente não transforme o FUNPEN em um dinheiro de cachaça, desculpem pelo francês, dinheiro de pinga para pagar uma parte do salário dos agentes penitenciários. Que se a gente correr com vamos transformar fundo a fundo, oi, tá bom? É o que vai acontecer. Então, a discussão sobre os indicadores, critérios de distribuição desses recursos e as linhas de fomento, de financiamento, são fundamentais, senão a gente está cometendo um grande equívoco.
não tenho dúvida disso. Mas é um tema a ser debatido, sim. E, do ponto de vista operacional, saindo do normativo, o DEPEN já vem trabalhando com o conceito de centrais integradas, diferente do conceito antigo, que eu falei que financiou quase 400 equipamentos, mas com o foco na aplicação das alternativas e das medidas cautelares. O Vitor Pimenta, que está à frente dessa área, está fazendo, além de um levantamento, para a gente ter um diagnóstico mais apurado. O IPEA fez um estudo que a gente está terminando de avaliar, né, Vitor, e devemos publicizar também sobre alternativas penais. Mas, sobretudo, acho que o nosso momento hoje no DEPEN lá é de fazer uma revisão conceitual e mesmo operacional, na linha de uma das cobranças do documento da rede, para que a gente talvez pense em internalizar, via portaria, o que é que o DEPEN pretende financiar, né? Porque isso também pode nos levar para lá ou para cá. Às vezes, dentro de uma caixinha, se isso não estiver muito bem amarrado, a gente não consegue o resultado. E por fim, no que diz respeito a recurso, e a gente sabe que com muita vontade e sem recurso a gente não faz nada também, a gente tem um avanço no último projeto de lei orçamentária anual, em que a gente agregou um recurso substancial à coordenação do Vitor, que trabalha com duas linhas, a linha de monitoração e a linha de alternativas penais. Mas, na área de alternativas, eu acredito que a gente tenha triplicado ou quadruplicado o recurso existente. Ainda é um valor baixo, diante das demandas, mas também a gente vai ter que começar a tocar a gestão e a ampliação desses financiamentos para que também não haja recursos sobrando. Então, é um processo. Acho que se a gente quadruplicar agora e quadruplicar no ano que vem, né, quem é que venha a estar no DEPEN, ou a gente cobrar que isso venha a ocorrer, a gente começa a construir uma política mesmo com cara de política, né? E aí, só trazendo brevemente um convite também para que a gente discuta esse tema da monitoração eletrônica, né? Gostemos ou não, queiramos ou não, essa é uma realidade que vem sendo aplicada progressivamente pelos estados. Eu não quero aqui trazer um tema alheio ao nosso das alternativas penais, porque a gente sabe que a gente tem um potencial de canibalização das alternativas pela monitoração, mas ela, numa leitura jurídica estrita, é classificada como alternativa penal, embora o DEPEN não a trate como tal. E o fato é que os estados começam a implementar linhas, e eu acredito, pessoalmente, que se a gente direcionar bem esse programa, e existe um programa no DEPEN também de financiamento de centrais de monitoração eletrônica, que não vão se confundir com as centrais integradas de alternativas penais e cautelar, e aplicação de cautelares, a gente pode fomentar o desencarceramento, em especial do preso provisório. Não acredito e não gostaria que nossa política final contemplasse a utilização de monitoração eletrônica, em hipótese alguma, para o regime aberto, como aumento do controle, em hipótese alguma para a saída temporária, a partir da perspectiva de que a responsabilização também do apenado no cumprimento progressivo da pena é uma etapa fundamental. Mas, talvez, para o semiaberto, como substitutivo, onde não houver vaga, e talvez não, aí com muita certeza, para aqueles casos em que, tradicionalmente, o judiciário manteria a pessoa presa, né? O cuidado na construção desse protocolo e do fomento, porque, certamente, se a gente fizesse tudo o que a gente quer, haveria crítica e ranger de dentes, mas talvez a gente tenha que abrir aí uma discussão oportuna, quem sabe nesse ano ainda, porque também há recursos significativos para essa linha, chamar aí uma audiência pública, fica uma ideia já, Vitor, em que a gente discuta a especificação dos equipamentos que seriam financiados, de forma a ter a menor invasividade, se é que isso é possível, mas sejam equipamentos que tragam o menor constrangimento possível, e, mais do que isso, um protocolo que nos diga
para que servirá o financiamento disso? Acho que a rede já fica convidada a ser um partícipe na construção disso. Enfim, acho que as dificuldades são grandes. Aqui não viria com um discurso poliânico de que a gente está resolvendo, inventando a roda. Não, acho que não tem solução mágica, mas eu tenho certeza que o alinhamento das ações, a cobrança, acho que um ponto que deve ser avaliado com muito cuidado é um novo modelo de participação social e controle na aplicação e execução das alternativas penais, né? A gente tem um modelo dos conselhos da comunidade, que hoje congregam cerca de 1.000 conselhos, mas que eu não sei nem sequer se seria adequado a gente inserir esses equipamentos nessa discussão. A gente tem um momento de reconstrução em que também a CONAPA, os CONEPAs, que eram os congressos, aquela Comissão Nacional de Alternativas Penais que tinham sede no DEPEN, cumpriram uma função, estou seguro disso. Diversos atores fundamentais nesse debate surgiram a partir das discussões da CONAPA, mas agora talvez seja o momento da gente dar um passo a mais. Vejo um dos atores ali escondido, o Dr. Fernando Mendonça, que hoje, para nossa grande satisfação, é o juiz responsável pelo Fórum Nacional de Alternativas Penais, órgão criado no âmbito do CNJ, para que alinhe, junto ao DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ, as alternativas judiciais relativas a alternativas penais. Até o nome do fórum, o Douglas tungou, que era uma discussão que o pessoal já tinha, mas, de todo modo, toda e qualquer iniciativa, a gente vê com muito bom grado que hoje tem o Fórum Nacional de Alternativas Penais no CNJ, né? E no caso do DEPEN, a gente está nesse momento de reconstrução. Fizemos uma reunião recente com alguns dos atores, ouvindo muito a Heloísa, que foi nossa coordenadora e desempenhou um papel extremamente importante para a gente dar um salto, né, numa política tradicional, mas eu acho que ainda está aberto para que também a gente construa isso. Em linhas gerais, era o que eu tinha para trazer. O DEPEN está absolutamente à disposição da rede para que a gente aprofunde, para que a gente discuta, para que a gente cedie algum outro momento de discussão e esclareça mesmo as ações. O Vitor vai ficar aqui o dia inteiro e a gente certamente sai daqui hoje, no fim do dia, mais fortalecido nessa pauta e com uma mesa coesa para que a gente enfrente com muita firmeza e clareza o tema da aplicação das alternativas penais no Brasil. Muito obrigado.